Olá, sejam bem-vindos ao nosso site refisdacrise.com.br e nós não vamos tratar do refis da crise, né? Não vamos tratar agora do parcelamento da Lei 11.941, federal, mas sim nós vamos falar sobre o parcelamento de ICMS que houve alterado recentemente no estado de São Paulo. Então o foco deste vídeo é a gente trazer aqui informações gerais, considerações gerais, né? Não vamos tecer aqui em detalhes, em cima da resolução conjunta da Secretaria da Fazenda Estadual e Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, número 2, de 15 de outubro de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado de 16/10/2012. Por meio desta resolução, então, o Fisco Paulista, Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, trouxe uma nova sistemática de parcelamento de ICMS. Então essa resolução, importante a gente frisar, trata exclusivamente de parcelamento de ICMS. E não é um parcelamento temporário, tá, pessoal? Não é um parcelamento com prazo certo de adesão. Então é um parcelamento que veio se tornar fixo. É o parcelamento que está aí à disposição dos contribuintes de ICMS. Agora, vale dizer que nem todo débito de ICMS poderá entrar neste parcelamento. Nos termos do artigo 14 da Resolução 2 de 2012, não será concedido parcelamento de débito fiscal decorrente de 1. Desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do exterior, quando destinada à comercialização ou industrialização, ou seja, o ICMS na importação não entra no parcelamento, exceto se o ICMS em importação for de um bem destinado ao ativo imobilizado. Aí neste caso vai sim entrar no parcelamento. E um outro débito que aí causou até uma choradeira até de alguns clientes nossos, de alguns usuários do nosso site, que também débitos que não entrarão no parcelamento é o ICMS substituição tributária. Então o fisco afastou do parcelamento também o ICMS importação, exceto importação para ativo imobilizado, e também o ICMS devido pela sistemática da ST, substituição tributária. Agora, o Estado ele alterou, porque antigamente estava bem engessada a possibilidade de parcelamento. Podia-se fazer 3 parcelamentos. Um parcelamento em até 36, um até 24 e um até 12. Agora, cada um desses parcelamentos só poderia ter um período de apuração. Isto foi alterado agora com essa resolução. Então, é possível 4 parcelamentos, que vamos dizer assim, normais, que eles chamaram aqui. 2 parcelamentos com número de parcelas de até 12 parcelas. Então, 2 parcelamentos de até 12 parcelas, um parcelamento até ou mais de 12 até 24 vezes e um parcelamento acima de 24 até 36 vezes, né? Não superiores a 36 vezes. Mudança também que houve. Então agora 2 parcelamentos de 12, um parcelamento de 24, um parcelamento em até 36 vezes. Se antigamente só era admitido o parcelamento de um período de apuração, de um mês de referência, agora também alterou, flexibilizou bem. É possível no parcelamento ou de 12 vezes, é possível incluir até 3 períodos de apuração. Então, ó, são 2 parcelamentos de até 12 vezes. Desses parcelamentos de até 12 vezes, o contribuinte poderá incluir até 3 períodos de apuração em cada um desses parcelamentos de 12 vezes. Então são 3 períodos de apuração cabíveis de parcelamento de até 12 vezes. 2 períodos de apuração poderão ser incluídos nos parcelamentos de até 24 vezes. E um período de apuração até 36 vezes. Isso quando se tratar de débito autolançado pelo contribuinte, de débito declarado pelo contribuinte, né? Então, em resumo, 2 parcelamentos de até 12, 3 parcelamentos, não, tá certo, 2 parcelamentos, tá confuso o negócio, né? 2 parcelamentos em até 12 vezes,
um parcelamento até 24 vezes e um parcelamento até 36 vezes. Agora, nesse parcelamento de até 12 vezes, o contribuinte poderá incluir 3 períodos de apuração. Nesse parcelamento de até 24 meses, ele poderá incluir 2 períodos de apuração. E, finalmente, nesse parcelamento único de 36 vezes, ele poderá incluir um período de apuração, quando se tratar de débito declarado, auto-lançado pelo contribuinte. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque quando se tratar de parcelamento de débito oriundo de auto de infração, o artigo 3º vai dizer, incisos 2, 3 e 4, inciso 2, desculpa, vai falar que um auto de infração pode ser parcelado em 36 vezes. Um auto de infração pode ser parcelado em até 24 vezes. 2 autos de infração poderão ser parcelados em até 12 vezes. Então, é diferente, houve essa diferenciação de débito auto-lançado, declarado pelo contribuinte, e o débito decorrente de auto de infração. Quando se tratar agora, criou-se aí uma novidade maior ainda, a possibilidade do que foi chamado aqui de resolução de parcelamento especial. Ah, se é especial tem anistia de multa e juros, era o que eu estava aguardando para pagar aquele auto de infração, cuja 60% do débito é multa, 20% é juros e só 20% é o principal. Finalmente chegou a minha hora. Não. Este parcelamento foi denominado de especial única e exclusivamente porque tem um número maior de parcelas. Esse parcelamento especial pode ser realizado em até 60 meses. E não há limitação no que diz respeito ao períodos, ou número de períodos de apuração. Então, o contribuinte, de repente, que estourou esses parcelamentos, esses 2 de 12, um de 36, um de 24, ele pode parcelar o restante em até 36 vezes. No entanto, para dificultar um pouquinho, o artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 2 de 2012, vai diferenciar nesse parcelamento especial débito ou parcelamento de débitos não inscritos em dívida ativa dos débitos que já estão inscritos e ajuizados. Inclusive uma observação, isso já existia na legislação anterior e continua: o débito que está inscrito em dívida ativa, mas não ajuizado, não dá parcelamento. Não dá. Chega-se naquela situação, não sei se é engraçada, se é ridícula, qual que é, do contribuinte. A gente mesmo já fez isso aqui no escritório, a gente tem que correr lá na procuradoria e falar: pelo amor de Deus, meu cliente tem um débito inscrito em dívida ativa, ajuiza uma execução fiscal contra ele. Quem não conhece a legislação, se você está nos ouvindo, vai falar: pô, mas que advogado sem vergonha, o cara está fazendo isso para ganhar honorários. Não, eu estou fazendo isso para permitir, viabilizar o parcelamento. Que a legislação, seja antiga como atual, a atual também manteve isso. Quando inscrito em dívida ativa, o débito só poderá ser parcelado se ele também estiver ajuizado. Mas voltando ao artigo 2º, parágrafo 1º dessa resolução, ela vai criar um parcelamento especial de débito não inscrito em dívida ativa e de um parcelamento especial de débito inscrito e ajuizado. O parcelamento de débito não inscrito na dívida ativa vai ter aqui sérias restrições, ou condicionantes especiais aqui. Até na prática, numa conversa aqui com o pessoal do escritório, eu não sei nem até que ponto nós vamos ter pedidos de parcelamento de débitos. A única vantagem, de repente, para o contribuinte evitar de não esperar a inscrição e ajuizamento é no que diz respeito aos honorários, porque quando o débito é ajuizado, cria-se honorários de 10% a 20% de acordo com o que o juiz fixar. Agora, de forma estranha, para não dizer uma palavra mais forte, mas sobretudo ilegal, só ao inscrever em dívida ativa, a procuradoria está cobrando 20% de honorários. Aí desculpa, até para brincar aqui um pouquinho, qual o fundamento para a procuradoria cobrar 20%? O fundamento está tirando do sovaco, porque não tem lei nenhuma permitindo esta cobrança. Isso é ilegal esse tipo de cobrança de honorários de débitos inscritos.
Honorários quem fixa é o juiz. A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo está querendo usar, não sei se é pela analogia ou por tirando mesmo de algum lugar incerto, está querendo cobrar 20% igual o Decreto-Lei 1025/69, que se aplica exclusivamente para a Fazenda Nacional. Mas enfim, é uma coisa que gera assim, uma vantagem para o contribuinte evitar a inscrição em dívida ativa e depois do seu ajuizamento, de evitar esse aumento do débito de 10% ou 20%, como quer, lamentavelmente, a Procuradoria do Estado. Então as restrições vão, no caso de débito, parcelamento especial, até 60 vezes, de débitos não inscritos. O número, né, não pode ser acima de 60, o contribuinte vai ter que apresentar justificativas. Então gera-se aqui até uma discricionariedade. O delegado pode aceitar ou não isto. Poderá, coloca aqui no condicionante, poderá ficar condicionado à regularidade no pagamento de débitos não incluídos no parcelamento. Aí a gente até cogita da possibilidade do posto fiscal, né, do delegado que vai definir e falar, olha, eu concedo parcelamento, mas se você atrasar uma parcela corrente, você vai ser excluído. Ou eu autorizo o parcelamento, mas desde que você esgote todos os outros parcelamentos. Você vai fazer um de 36, um de 24, dois de 12. O valor das parcelas poderá ser vinculado a percentual do faturamento. Outra condicionante, poderá ficar, então também em campo da discricionariedade. A autoridade competente poderá considerar outros fatores e estabelecer outras condições, inclusive a prestação de garantia. Então não é tão fácil assim. E as condições depois vão ser objeto de um termo aí de aceite. Agora, esse parcelamento especial de 60 vezes, quando se tratar de débitos inscritos e ajuizados, aí já está muito mais fácil. Então não vai poder passar de 60, e a única condicionante, deverá abranger todos os débitos não incluídos em outros parcelamentos. É até uma observação, recentemente nós já entramos no pedido de parcelamento de um débito inscrito em dívida ativa e ajuizado, mas o sistema da Procuradoria, pelo menos nesse caso do nosso cliente, não incluiu todos os débitos nesse parcelamento especial, o que nos forçou até a entrar com requerimento papel, administrativo mesmo, pedindo para que a Procuradoria incluísse todos os outros débitos que estavam sem parcelamento, que a gente brinca dizendo que são os débitos virgens, não parcelados anteriormente, né? Se bem que se foi parcelado anteriormente também é irrelevante, né? Mas todos os débitos devem ser parcelados quando se tratar de débitos inscritos e ajuizados, né? Competência para deferir esses parcelamentos. Quando o parcelamento envolver valor superior a 10 milhões, só mediante autorização do secretário da Fazenda. Quando for inferior ou até 10 milhões de reais, a autoridade será o diretor de informação, no caso de pedido eletrônico, que nós vamos falar, quando a forma do parcelamento se der de forma eletrônica, vai ser o diretor de informação ou o delegado regional tributário, quando o parcelamento for feito ainda de forma convencional em papel. Isso está no artigo 4º da resolução 12. Aí o artigo 5º vai falar do parcelamento não inscrito. O não inscrito vai ser feito de forma eletrônica, quando o valor do original dos débitos não for igual ou inferior a 10 milhões, mas quando for parcelamento especial, esse de 60 vezes, nunca será eletronicamente, sempre será por escrito, até porque, né, precisa daquelas razões, fundamentações, vai haver, pelo que a gente está entendendo aqui, uma transação, não sei se é bem transação, não, porque não é concessões recíprocas, mas haverá condicionantes por parte do delegado regional tributário, ele que vai exigir a garantia, então isso vai ter que ser discutido num processo. Então é papel, parcelamento especial não será feito através de eletrônico. Agora, aqueles dois parcelamentos de 12, um parcelamento de 24, um de 36, eletronicamente, como já vinha acontecendo, desde que o valor original não supere 10 milhões. E até o artigo 4º, parágrafo 2º, vai definir esse valor original como o valor do imposto, bem como da multa punitiva. Tá? Então, esses são os critérios utilizados.
Quando for débito ou parcelamento de débito não escrito, vai ser feito eletronicamente, conforme está lá no artigo 8º. Então, a princípio, só mediante pedido eletrônico. Agora, é claro, deu problema no meio eletrônico, aí vai ter que partir para o papel mesmo, para a via convencional. Valor mínimo da parcela. Então a gente falou 36, 24, 12, 60, já empolgou. Opa, então se eu parcelar, não, valor mínimo da parcela, R$500. Então esse é o valor mínimo da parcela. E na hora de parcelar, eles já vão incluir acréscimos financeiros, já vão embutir isso nas parcelas, o que gerará até parcelas fixas. Como também já ocorre, não há nenhuma novidade, por isso até que não vou comentar aqui, né? Não há necessidade neste momento. Novidade também, débito automático. Então o parcelamento vai exigir o abono, né, do banco, lá que eles chamam, débito, pagamento mediante débito automático. É claro que a primeira parcela vai ser feita na guia GARI de ICMS, mas as parcelas subsequentes, débito automático. Ah, mas deu problema, o débito automático ainda não saiu. A legislação prevê que enquanto não for autorizado o débito automático, é claro, o contribuinte vai emitir a guia GARI no sistema normalmente, pelo menos no papel aqui está normalmente. Então, débitos, vencimento, artigo 12 vai falar. Outra novidade aqui é no reparcelamento. Então, o artigo 13 vai falar do reparcelamento e criou-se aqui uma figura interessante, que eles chamaram de postergação. Então o artigo 13 da resolução 2 de 2012 nos ensina que, se tratando de parcelamento de débito não inscrito, então é uma possibilidade para débito não inscrito, o contribuinte poderá solicitar a postergação de parcelas, que é uma moratória, ou o reparcelamento. Parágrafo 1º. Admitir-se-á a postergação de uma parcela, exceto a primeira, é óbvio, né? Porque tem que pagar a primeira para conseguir o parcelamento, a cada 12 parcelas. Então, para cada 12 parcelas, o contribuinte pode pedir a postergação de um mês, que ele vai falar aqui, um mês só para pagar. Então não é a postergação de anos, 3 meses sem pagar. Então ele paga primeiro, opa, não estou conseguindo pagar aqui, me dá um mês de carência, né? Pode ser usar o nome que carência. Um mês de carência, aí empurra com a barriga as demais parcelas, pagou 12, opa, preciso de mais um mês de carência e de postergação, e assim por diante. Isso também vale para o parcelamento especial de 60 vezes, viu, gente? A postergação vai ser feita por meio do posto fiscal eletrônico, dispõe aqui a legislação. O reparcelamento, parágrafo 4º do artigo 13, rompido o parcelamento, poderá ser solicitado o reparcelamento no prazo de 30 dias, contados da data do rompimento, observados os limites previstos no artigo 2º, um parcelamento 36, 1 de 24, 2 de 12, bem como a reincorporação estabelecida, deve colocar lá. É vedada a existência concomitante, paralela, simultânea, de mais de um reparcelamento por empresa, ressalvada a apresentação da garantia prevista no artigo 16. Então, a empresa pode pedir no máximo, ou pode ter em andamento, no máximo, um reparcelamento. Os débitos reparcelados, parágrafo 6º, não poderão ter parcelas postergadas, então dá para você casar reparcelamento com postergação, e poderão ser reparcelados mais de uma única vez, se for prestada a garantia. Então veja só o que dispõe aqui. Um primeiro reparcelamento não precisará de garantia. Agora, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 10º, porque não tem limite. 20º reparcelamento, só com garantia, de acordo com o artigo 16, que vai ser garantia assim exigida, vai falar de fiança bancária ou seguro de obrigações. Então, quando fala aqui de garantia, a legislação está falando em fiança bancária ou seguro, que vai também limitar muito, que é caro, né? Pagar uma fiança bancária ou um seguro desse, é caro, é difícil isso ocorrer na prática. Artigo 14, nós já falamos das vedações, das garantias acabei falando.
acréscimo financeiro, esse acréscimo financeiro vão ser fixados por ato do secretário da Fazenda. Então, basicamente seriam essas as considerações. No nosso site tem até uma notícia que nós postamos explicando isso vagamente. Você pode procurar a legislação para ler, né, e ter mais notícias. Mas enfim, essas são as considerações que nós entendemos necessárias. Continue conosco no nosso site do refisdacrise.com.br. Muito obrigado.